Pessoal, bom dia, eu estou gravando a aula. A gente vai iniciar hoje o nosso módulo 4. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta perguntar. Então, olha lá. Ajuste de curvas, né? O que é isso? Então, graficamente, a extrapolação e o ajuste por barras de erro são vistos abaixo. Então, todo ponto tem uma barra de erros, né? Já que geralmente são valores coletados, né? Experimentos. E aí você precisa definir qual é o erro daquele experimento. A gente chama de curva ajustada a curva que melhor se adapta à barra de erros. Tá? Então vocês podem ver aí a curva em azul. Ela é a curva que melhor se adaptou a esses pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Mas frequentemente a gente também precisa ter uma extrapolação. A gente precisa usar uma curva extrapolada, ou seja, a gente quer encontrar um ponto que ele não esteja contido entre o x0 e o xn, tá? Lá na interpolação a gente não conseguia fazer isso, porque o método ele era limitado ao intervalo x0 a xn, nos 3 primeiros métodos, né? E no último método de Gregory Newton, o espaçamento entre os pontos ele também tinha que ser igual, né? x1 menos x0 tinha que ser igual a x2 menos x1 e assim sucessivamente. Então, na técnica do ajuste de curvas, a gente vai conseguir fazer uma coisa a mais, que é extrapolar uma curva, verificar uma tendência, né, de algum ponto que não esteja nesse intervalo inicial aí que é dado pelos pontos. Então, o que é o ajuste de curvas, ou tem outro nome, né? Regressão linear? É utilizada para se estabelecer ou verificar se existe uma relação entre as variáveis e para a previsão de valores. Dados um conjunto de dados, deseja-se encontrar a curva que melhor se ajusta a esses dados. A gente quer uma curva que se ajuste melhor aos dados. Tá? É diferente da interpolação que a gente utilizava os próprios pontos. A gente não tentava ajustar. A gente encontrava um polinômio que passava naqueles pontos. Então, um exemplo aí. Deseja-se encontrar a relação entre tempo de germinação e temperatura do solo para sementes de feijão. Para isso, são feitas diversas experiências onde variou-se a temperatura do solo e determinou-se o número de dias que a semente demorou para germinar. Então, para resolver esse problema, propõe-se que a relação entre as duas variáveis pode ser uma relação linear ou uma relação quadrática. Né? Então, se ela for uma relação linear, o D vai ser igual a T mais B. Se ela for quadrática, o D vai ser igual a T ao quadrado mais BT mais C. Então, o que significa cada uma dessas variáveis? D é o tempo de germinação em dias. Né? Então, quanto tempo vai demorar para germinar? T é a temperatura em graus Celsius, né? Já que a gente quer fazer uma relação de temperatura e germinação. Então, na primeira aqui é uma reta, na segunda aqui vai ser uma curva. Né? AT ao quadrado mais BT mais C. E A, B e C são os parâmetros a serem determinados para a gente criar essa curva. Então, existe algum outro fator que poderia influenciar o processo de germinação? Ou seja, considerar apenas a temperatura seria coerente? Aqui a gente está falando de uma relação linear ou quadrática, mas eu poderia ter mais de uma variável. Depois aqui da igualdade. Poderia ter, não sei, taxa de potássio, né? Alguma taxa que representasse a adubação do solo, né? Qualquer outra coisa relacionada aí com esse problema. E aí eu aumentaria a complexidade dessa curva, né? Porque já seria
baseado em mais de uma variável. Um outro exemplo. Em uma dada região de Bocaina, acredita-se que o gado alimentado em um determinado pasto tem ganho de peso maior que o usual. Estudos de laboratório detectaram uma substância no pasto e deseja-se verificar se ela pode ser utilizada para melhorar o ganho do peso dos bovinos. Foram escolhidos 15 bois da mesma raça e idade, e cada animal recebeu uma determinada concentração de substância, X, né, em miligramas por litro. O ganho de peso após 30 dias, denotado por Y, foi anotado e os dados são mostrados na tabela a seguir. Então, essa aqui é a tabela. Então, ganho de peso por dia, né? Então, observando a tabela de dados, notamos que, de fato, à medida que aumenta a concentração da substância, ocorre o aumento de peso. Qual a quantidade de concentração da substância X deve ser ingerida pelos bovinos para que o aumento de peso ao fim de 30 dias seja de 30 kg? Então, aqui a gente já tem só o dia 0, o dia 1, dia 2, dia 3, né? Aqui a gente tem a relação das variáveis. Então vejam que à medida que eu aumento a concentração, eu tenho um ganho de peso maior. Como a gente só tem 12 dias, a gente quer saber qual é o valor para 30. Então na interpolação nós não conseguiríamos fazer isso. Aqui a gente consegue, se a gente conseguir encontrar uma curva que passe melhor por esses pontos. Tudo bem? Lembrando que provavelmente cada valor desse ele representa vários gados, né? Então, quer dizer, isso aqui é uma média, né? O quilo aqui é uma média e essa média tem um desvio padrão, né? Tem um erro, tá? Então, dado esse problema, você pode construir uma curva que passe nesses pontos. Então, com esses pontos, pode-se desenhar o seguinte gráfico. Aqui o gráfico, a concentração, né? E aí a gente tem o ganho de peso, né? Então a ideia seria o quê? O que mais se adequa a esses pontos? O que passa melhor desses pontos? Uma reta, né? Que ele já usou aqui interpolação ou ajuste de curvas para dar para a gente o valor. Seria essa reta aqui, a melhor reta que passa nesses pontos. Ou uma curva quadrática. Na verdade aqui é uma curva de quinta potência, né? Então aqui, ó, essa aqui seria uma curva mais complexa, que seria a curva que se adaptaria melhor aos pontos, né? E aí a gente poderia ter aqui o 20, o 30 em algum momento para fazer a extrapolação. Então qual dessas é melhor? Então esse aqui é o objetivo. O objetivo aqui de cálculo numérico é a gente encontrar o valor ou dessa reta ou dessa curva, tá? Geralmente a gente vai trabalhar com curvas quadráticas ou cúbicas, tá? A gente não vai usar um grau aqui maior do que 3. Mas aí a gente vai ter que ver qual dessas curvas se ajusta melhor aos pontos que são dados. Pode ser que seja uma cúbica, né? Que se ajusta melhor aos pontos. Pode ser que não. Pode ser que uma reta seja o suficiente para a gente encontrar uma extrapolação ou um valor que esteja aqui intermediário. Lembra que para eu fazer algo quadrático ou cúbico, eu preciso fazer mais conta, né? Então, para computação numérica, quanto mais conta, mais processamento computacional eu preciso para executar o método. Então vamos lá, né? Algumas perguntinhas, né? Como encontrar a melhor curva para um determinado modelo de regressão, dado um conjunto de pontos x1, x2, xp e os y?
Como definir qual o melhor modelo de regressão para os seus dados? Não entendi. Né? Você pode repetir? Então a gente tem isso aqui, ó, na organização desta unidade. A gente tem a regressão linear simples, regressão linear múltipla, regressão polinomial e regressão polinomial múltipla. Né? Então o que é a regressão linear simples? Né? Eu tenho uma variável independente e eu tenho uma variável dependente. Então esse aqui é o caso mais simples, né? Eu tenho uma reta aí. A regressão linear múltipla, eu tenho duas ou mais variáveis independentes e uma variável dependente. Tá? E ela é descrita também por uma reta. Na regressão polinomial, eu tenho uma variável independente, uma variável dependente e ela é descrita por um polinômio de grau maior que 1. E na regressão polinomial múltipla, eu tenho duas ou mais variáveis independentes, uma variável dependente e ela é descrita por um polinômio de grau maior que 1. Então aqui, ó, eu tenho uma variável e uma variável. Aqui eu tenho duas ou mais variáveis e uma variável. As duas são representadas por um polinômio maior que grau 1. Aqui eu tenho uma variável e aqui duas ou mais variáveis. Aqui eu tenho uma e uma as duas são descritas por uma reta. Então nosso objetivo é o que? Entrar em cada uma dessas e verificar qual é o método que eu utilizo para encontrar. No caso do nosso exemplo da aula de hoje, vai ser uma reta dados determinados pontos. Então vamos olhar a característica de cada uma delas. Né? Regressão linear simples. Eu vou ter curvas com esse formato. Y é igual a B0 mais B1x. Né? Então é uma reta, não tem grau aqui. X é a variável independente. Né? Essa aqui é a variável independente. E Y vai ser a variável dependente. Ou a resposta. Né? Então, dado o valor de x, eu encontro o valor de y. O meu objetivo aqui em computação numérica é encontrar o valor de B0 e o valor de B1. Tá? Porque x vai ser dado no problema e o y vai ser a resposta que eu vou estar procurando. Então, se eu tenho esses pontos, eu vou tentar achar aí uma reta, né, que passe melhor por esses pontos. A gente chama de uma reta com os erros mínimos, tá? Regressão linear múltipla. Então agora eu tenho duas ou mais variáveis independentes. Então veja aqui que eu tenho x1, x2, xp. Tenho aqui os coeficientes B0, B1, B2, BP. Então é a quantidade de variáveis mais 1. E o y vai ser a minha resposta, né? Minha variável dependente. Então quando a gente coloca múltiplas variáveis, a gente tem um gráfico parecido com isso aqui, né, em 3D. Então esses pontos eles dependem de duas ou mais variáveis, né? Então o objetivo, né, é também encontrar uma reta que passe por esses pontos com duas ou mais variáveis. Aí o método já é outro. Regressão polinomial. Tá? Eu tenho uma variável independente. Então aqui eu tenho x, o x ao quadrado, x elevado a p. Okay? Então o valor aqui do grau vai depender de qual curva se ajusta melhor aos pontos. B0, B1, B2, BP, que são os coeficientes, e eu tenho uma variável dependente. Dessa variável, ela depende de apenas uma variável, mas com uma potência maior do que 1. Então aqui vejo que eu já tenho mais uma curva aí, né?
Então eu tenho que achar uma equação que se encaixe melhor nesses pontos. Tudo bem? Então eu posso ter vários casos. Eu posso ter curvas mais fechadas, né? E aí os meus pontos estão aqui. Posso ter curvas mais abertas, como essa. Que vai determinar vai ser a equação. E por último, a regressão polinomial múltipla, que eu vou ter várias variáveis independentes ou explicativas, né? Então no caso aqui eu tenho x1, que é a primeira, e eu tenho x2, que é a segunda, tá? E é modelado como um polinômio, né? De grau maior do que 1. Então a primeira variável vai até o grau 2 e a segunda variável vai até o grau 2. Poderia incluir aqui um b3x1 ao cubo, né? E um b5x2 ao cubo, né? Poderia aumentar o grau se isso for melhor para resolver o problema. E eu tenho minha variável dependente de resposta, que no caso aqui é o y. Se eu for jogar no gráfico, com duas variáveis com grau maior do que 1, né? Então teria que ter uma curva aqui que melhor se ajusta a esses pontos. Ou uma curva mais fechada, né? Que também vai se ajustar a esses pontos. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai começar pela regressão linear simples, tá? Prepara o papel e a caneta aí que vocês vão me ajudar. Então olha só, regressão linear simples, né? Considerando que o modelo escolhido foi o de regressão linear simples, deve-se construir uma reta que relaciona as variáveis, né? Então, por exemplo, dados os valores x e y, né, a gente vai ver uma reta que passa melhor desses pontos. Então aí vem várias discussões, né? Quando você está construindo uma reta, você conta do lado do ensino médio, né? Você pode ajustar aqui o ângulo, né, da reta. Então você pode começar pegando os dois pontos extremos e ligando esses dois pontos, criando uma reta que passa nesses dois pontos, né? Você pode modificar o ângulo aqui, né? Pegando dois pontos que estão dentro né, dentro dos extremos. Você pode escolher qualquer ponto, né? Um ponto qualquer para fazer que esteja aqui relacionado com esses pontos. Então, qual seria o certo, né? Você teria que fazer aí várias simulações, né, de retas que passam nesses pontos. Você precisa ter uma métrica, né? Então a métrica que é usada então qual das três curvas é melhor, né? Como poderíamos quantificá-las? Então a métrica que é usada é a distância, tá? Da reta utilizada para o ponto em si, tá? Que a gente vai chamar aqui de D. D1, D2, D3, D4 e D5. Então o objetivo da regressão linear simples é eu fazer uma combinação aí, tá? Dos possíveis valores para encontrar a menor distância D1, D2, D3, D4, D5, a menor distância ao mesmo tempo. E aí o que eu vou fazer?
né? Vou fazer uma combinação dessas distâncias, né? E somar essas distâncias para poder encontrar um valor de B0 e de B1. Vou fazer uma combinação aí dessas distâncias. Tudo bem? Então, a partir dos valores tabelados, constrói-se a reta que melhor se ajusta a estes dados, chamada de reta de quadrados mínimos. Tá? Então, isso aqui que importa para a gente aqui em computação numérica. Né? Como que eu encontro essa reta que ajusta aos pontos? Tá? Pode ser que não seja uma reta. Esse é o nosso primeiro método. Daqui a pouco a gente vai aprender o segundo. E a gente vai poder escolher. Pode fazer para os dois métodos, tá? E ver qual que se aproxima melhor do valor de y, tá? Mas esse aqui é o primeiro para a gente fazer a comparação com uma reta e uma única variável. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender, né? O que eu estou buscando. Então, para eu construir essa reta, o problema vai me dar um valor de y, o problema vai me dar um valor de x, e eu vou ter que encontrar o valor de y. Para fazer isso, eu vou ter que passar pelos pontos, então eu vou precisar encontrar os coeficientes b0 e b1. Tá? A reta de quadrados mínimos, que é aquela reta que tem os menores erros, ela é dada por isso aqui. Ó. O b1 vai ser essa fórmula geral, e o B0 vai ser essa fórmula geral aqui. E o N vai ser a quantidade de pontos, né, que eu tenho no meu sistema. Então aqui, só para a gente ler, é o somatório de xi vezes o somatório de yi, menos N vezes o somatório de xi vezes yi. Então xi nós temos da tabela, lembra que as tabelas são dadas com x1, x2, x3, y1, y2, y3. Então você vai somar todos os x's e vai somar todos os yi's. Isso aí é fácil. Menos n, que é a quantidade de pontos, vezes o somatório de xi vezes yi. Então agora eu tenho que multiplicar os dois e somar. Tá? Não confundam, não é para eu somar o resultado desse com esse, que não vai dar a mesma coisa. Eu tenho que multiplicar os dois e somar. Dividido por somatório de xi ao quadrado. Então eu pego o valor que eu encontrei aqui em cima e elevo ao quadrado. Isso aí é tranquilo. Menos n vezes o somatório de xi ao quadrado. Então aqui é diferente. Eu vou pegar todos os x's, vou elevar ao quadrado e vou somar. Tá? Então é diferente desse, que é pegar o resultado e fazer o quadrado. Esse aqui é cada um ao quadrado e a soma deles. Tá? Aí eu vou encontrar o B1. Tá? O B0 vai ser o somatório de yi, ok, já foi feito aqui em cima, menos o B1. Tá? Foi encontrado aqui anteriormente. Vezes o somatório de xi. Ok, também já tem o somatório de xi aqui em cima, dividido por n, que é a quantidade de pontos. Então vamos fazer o nosso primeiro exercício aí. Dados esses pontos, 0,3, 1,8, 2,7, 1,5, 4,5, 3,1, 5,9, 3,9, 7,8, 3,3. Você vai encontrar o valor de 9. Então a gente vai fazer uma extrapolação aqui, ó. Encontrar o valor de 9. Eu não poderia fazer com interpolação, porque estaria fora do intervalo, né? Então eu tenho que ajustar uma curva para poder encontrar o valor de 9. Lembra que na interpolação, lá no método dos polinômios interpoladores, a gente também encontrava uma curva, né? Mas não se aplica aqui. Aqui a gente vai ter que ajustar as curvas. Então vamos levar isso lá para o quadro para a gente fazer. Vou pegar essa tabela.
aqui. Vou pegar a fórmula geral. Dá pra ver bem aí? Sim, dá pra ver. Então vamos começar. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, vamos criar uma tabela para facilitar aqui para organizar melhor. Então eu prefiro colocar esses valores aqui na vertical, 0,3, 2,7, 4,5, 5,9, 7,8. Meu Deus. Deixa eu... 1,8, 1,5, 3,1, 3,9, 3,3. Então a gente vai precisar encontrar B0 e B1. Vamos começar aqui pelo cálculo do B1. Então eu preciso do somatório de xi. Então aqui eu tenho xi, yi. Quanto é que dá o somatório de xi, pessoal? 21,2. 21,2. E o somatório de yi? 13,6. 13,6. Ok. Somatório de x e y, ok. Menos n. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Vezes o somatório de xi vezes yi. Então aqui eu preciso fazer xi vezes yi e depois somar os dois. Quanto é que dá aqui? Para multiplicar x vezes o y? Isso. Aí a gente depois vai somar. Primeiro. É 293,76. O quê? É para multiplicar o somatório, né? Ah, não, perdão. Tem que multiplicar individualmente cada um deles e depois somar. Então, por exemplo, a primeira aqui vai dar 0,54, né? Isso. O segundo vai dar 4,05. O terceiro vai dar 13,95. Vezes 3,01. 23,01. E 25,74. 25,74. O meu aqui deu 67,29. A soma das multiplicações. 67,29. Ok? Então já foi a primeira linha aqui, né? O somatório de xi ao quadrado. Então, somatório de xi ao quadrado é igual
21,2 ao quadrado, né? Quatrocentos e quarenta e nove vírgula 44. 449,44. Menos n, que é 5, vezes o somatório de xi ao quadrado. Então aqui a gente vai precisar fazer uma outra coluna. Xi ao quadrado. E depois fazer o somatório de xi ao quadrado. Então primeiro vai ser 0,3 ao quadrado, 0,09. 7,29. 7,29. 20,25. 20,25. 34,81. 34,81. E 60,84. 60,84. Somando tudo. Cento e vinte e três vírgula 28 aqui deu para ver. 123,28. Então beleza, a gente já tem os valores para calcular o B1. O B0 seria o somatório de YI, que a gente já tem, menos o B1, que a gente vai calcular agora, vezes o somatório de XI, que a gente já tem, sobre N, que é 5. Então vamos calcular o B1 aqui embaixo. Então B1 vai ser igual somatório de XI 21,2 vezes o somatório de YI 13,6 menos N 5 vezes o somatório de XI YI 67,29 sobre somatório de xi ao quadrado 123,28 menos n, que é 5, vezes o somatório de xi ao quadrado. Errei? Errei, né? Isso aqui. Fazer de novo. O somatório de xi ao quadrado é esse aqui, né? 449,44 menos 5 vezes somatório de xi ao quadrado, que é 123,28. Quanto dá essa conta? Aqui deu 0,288. Tem mais uma casa?
Tem. 2.882. Arredondar para 3 aí, para ficar igual o nosso gabarito. Tá. Beleza, temos o B1. Agora vamos calcular o B0. B0 é igual somatório de YI 13,6 menos o B1 0,2883 vezes o somatório de XI 21,2 sobre N. Quanto dá o B0? vírgula 4976. 497. Arredondar para ficar igual a 7. Se bem que era para arredondar para 5, né? Porque o próximo é 0. Mas deixa 7 para a gente bater aqui, ficar igualzinho. Ok. Beleza, então o nosso problema era encontrar o valor de 9, né? Estou montando aqui o Y. Y vai ser igual a B0 1,4977 mais B1 0,2883 x. Então isso aqui é a curva, a reta, né, que vai passar nos pontos e que vai reduzir ao máximo os erros. E a gente vai ter que encontrar o valor de x igual a 9, você quer enviar? que é a expansão. Não estou vendo expansão. Então aqui y vai ser igual a 1,4977 mais 0,2883 vezes 9. Qual é o valor de y? 4,0924. 4,0924. Ok. Então, se a gente olhar aqui aos pontos, a gente extrapolou para o 9 e vai dar 4,0924. Ok? Dúvidas? Deixa eu voltar aqui. Outro exemplo. Ajuste uma reta aos valores de x e y para os dados apresentados na tabela a seguir. Então está aqui os pontos, eu tenho 7 pontos. Tá? 1, 0,5, 2, 2,5, 3, 2, 4, 4, sucessivamente. Está aqui os pontos, né? Plotados. A gente vai ter que encontrar uma reta que reduza o erro desses pontos. Então, não vou fazer. Então aqui eu tenho x e y, somatório de x igual a 28, somatório de y igual a 24,
xi ao quadrado, né? Aqui vai ser 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Soma tudo, vai dar 140. Aqui eu tenho os x multiplicados, né? 1 vezes 0,5, 2 vezes 2,5 dá 5. Multiplica tudo, soma, dá 119,5. Tá? E aí eu vou substituir os valores aqui. No meu B1 e no meu B0. Então, fazendo a conta, a melhor reta, né? Ela é dada pela equação y igual 0,07143 mais 0,83929x. Vocês podem fazer isso aqui em casa para verificar se colocando todos esses valores aqui no B1 e no B0, eu vou encontrar B0 e B1. Tudo bem? Dúvidas, senhores? Se vocês não têm dúvida, eu vou liberá-los aí para terminar de estudar para a prova de OC. E eu vou liberar um exercício lá também, tá? Sobre esse assunto aí que é simples. Tranquilo? Tranquilo mesmo. Então tá bom. Deixa essa aula gravada aí para quem não apareceu. E aí a gente vai se falando no WhatsApp, tá? Bom dia para vocês.